seja o nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus pela saúde física, espiritual, pelo dom da vida, por mais uma oportunidade de podermos estar aqui, para podermos partilhar com amados, compartilhar uma breve meditação da Palavra de Deus. E, amados irmãos, é muito bom sentir a presença de Deus. Não perca a presença de Deus na sua vida. Convide cada dia a presença do Espírito Santo para a sua vida, para a vida da sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Então quero convidar a amada igreja para abrirmos as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Eu vou proceder à leitura a partir do versículo 1 a 6. Jeremias capítulo 18, de 1 a 6, diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, nós queremos falar acerca de algo muito importante que nós precisamos de tomar em consideração. E é algo que, de certa forma, é a parte mais difícil na vida espiritual. Tem a ver com a necessidade de observar o processo. Todos nós, nas nossas vidas, cada um sabe muito bem que a nossa vida, ela está relacionada com um processo. E esta é a parte mais desafiante, principalmente nós outros jovens de hoje em dia, né? Esta geração Coca-Cola, a geração fast food, não é? A geração da comida de micro-ondas. Está ali, liga o micro-ondas, conta os minutos ali, já está, não é? Isto que nós vamos falar é um pouco desafiante para esta geração, em que tudo era já para ontem. Hoje em dia, os nossos filhos, a internet de 2 megas já não é suficiente, já querem de 10 megas. Né? Se tens Wi-Fi em casa, agora querem negociar para haver a possibilidade de haver um alargamento de largura de banda para a internet mais rápida, mais veloz. É a geração. Não é? De tudo era para ontem. O frango que antes precisava de 6 meses para ter a constituição física, mas hoje com as hormonas que são injetadas em 1 mês e 35 dias já está. E esta realidade, de certa forma, que nos é imposta
pela sociedade, pelo mundo, desafia, vai um pouquinho em contramão em relação àquilo que é a característica do nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus que observa o processo. É o Deus do processo. Não é? Salmos 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mais adiante, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas que observa o processo. Aleluia. Observa o processo. Das partes relacionadas com o processo que mais me impressiona é exatamente o processo da planta. Tem a semente, as raízes, o tronco, tem os ramos, as folhas e o fruto que chama a atenção. Mas tudo passa por um processo. E quando falamos do processo da planta, o processo da semente, amados, é a fase mais melindrosa deste processo, chamado planta. Aquela planta que está ali junto a ribeiros de águas e na estação própria dá o seu fruto. E tudo quanto fizer prosperará. Quando chegar o momento, a fase da semente é a fase mais melindrosa. Por quê? Porque envolve morte. Envolve silêncio. Envolve renúncia. Está ali debaixo da terra, na escuridão. Às vezes, parece que está totalmente abandonada, num esquecimento. Deus, às vezes, pode lhe colocar numa situação idêntica, como se estivesse distante. Já não consegues ouvir mais, aparentemente, a voz de Deus. Já ninguém mais está lá. Você está no silêncio, debaixo da terra, na escuridão. Mas muitas das vezes, o que você não sabe é que você está no processo. Aleluia! Está no processo. Faz parte do processo. Algumas coisas que acontecem na nossa vida fazem parte do processo. E é no processo que nós temos o aprendizado. Daí a pouco já são as raízes que estão formadas. Ainda no oculto. Ninguém está a ver nada. Mas estão lá as raízes a brotarem da semente. Amados, estou a dizer que estes dois momentos do processo da planta, daquela árvore, são momentos que ninguém vê. Estão lá, debaixo da terra. E a raiz é um dos elementos mais importantes desta planta. Que está ali, ninguém consegue ver, está no oculto. Nos momentos mais difíceis desta planta, diante de vendavais, diante de temporais, grandes ventos, forte chuva, o que sustenta esta planta são as raízes, que ninguém vê, que ninguém elogia, que ninguém aprecia, que ninguém fala delas. São as raízes. O oculto com o nosso Deus. As raízes representam o oculto. Aquilo que você faz no oculto, a maneira como você busca Deus no oculto. Amados, os momentos mais difíceis da vida do crente não são sustentados pelo culto de domingo, por uma grande cruzada. Ajuda, sim, mas que vai sustentar a fase mais difícil da sua vida são as raízes que você criou no oculto. Aleluia!
Até os ramos, quando saem, já não ficam retos. Deus arreia. Ficam ali, na posição, às vezes ali, quer ficar reto, não fico porque posição de sofrimento, né? Tem uma mangueira aqui, na nossa casa, ao lado, que aquilo é um autêntico sofrimento, os ramos. É um autêntico sofrimento, precisamos de pôr ali, ancorar e tal, porque está ali, no sofrimento e tal, não consegue ficar reto e tal. Mas daí a pouco, aparecem uns frutos que todo mundo admira. Estão ali as raízes. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus ungiu a Davi, o que Davi fez? Davi reivindicou o trono. É isso? Davi exigiu a pompa e circunstância de rei. Davi exigiu a coroa. Onde é que estão agora? Onde é que está a mulher e as concubinas? Quantas concubinas têm o direito? Era o direito do rei, não é? Davi não exigiu essas coisas. Davi não subiu logo ao trono. O que aconteceu? Quando Deus ungiu a Davi, Davi voltou de novo a pastorear as ovelhas, é ou não é? Porque havia necessidade de observância de um processo para que a unção fosse efetiva. Então, amados, Deus pode te levantar para te mandar descer. É o que está aqui. Para quê? Para observar o processo. Isso acontece em todas as esferas das nossas vidas. Na vida profissional, na vida conjugal, na vida espiritual. Deus pode te levantar para logo a seguir fazer-te descer. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Jeremias, levanta-te e desce. Não sei qual é a posição em que Jeremias estava, mas Deus exigiu que ele se levantasse para logo a seguir descer. E o descer significa isto: ter que aprender algumas coisas. Deus queria que ele aprendesse, ele vivesse, sentisse o que é a vida com Deus, que requer processo. Moisés, Deus permitiu que ele se levantasse tanto até o palácio. Mas para usá-lo, Deus precisou de lhe fazer descer até ser um serviçal desassalariado do seu sogro para pastorear as ovelhas. Levantou, desceu, para depois Deus poder lhe usar. Processo. É exatamente a parte difícil de compreender. Deus, amados, não é entendido nesse lado do processo. Mesmo pelos crentes. Muitas vezes não compreendemos a Deus. Mas Deus é Deus do processo. Desde Jeremias, Deus estava, o pai era um sacerdote, e Deus estava chamando a ele para profeta. O que Jeremias tinha alguma coisa a ver com o campo do oleiro? Para onde Deus estava ali a instruir para descer. Diz-se que este campo do oleiro localizava-se nas partes mais baixas de Jerusalém. Tinha que descer mesmo. E o descer significa você despir-se do eu, significa obediência, submissão. Deus às vezes faz-nos descer. Às vezes até para quebrar o orgulho faz-nos descer. Naquilo que nós mais dominamos, Deus às vezes permite que fiquemos ridicularizados no serviço.
podermos perceber que, afinal de contas, Deus é Deus e Deus faz-nos passar por processos, mas sempre com uma lição a aprender. Jeremias desceu. Jeremias não fez questionamentos, Jeremias não perguntou, Jeremias não exigiu explicações, Jeremias desceu até o campo do oleiro. O que Deus queria mostrar a Jeremias lá? Justamente isso que nós estamos a falar. Deus queria lhe fazer visualizar um processo. Qual? Como ele forma o seu vaso. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está no controle de tudo, até o mais ínfimo detalhe. Às vezes permite que nós recuemos, aparentemente recuemos. Tenhamos a impressão de que estamos a recuar ou estamos a descer, mas faz parte do processo. Às vezes pode mesmo permitir. Toda a igreja fica em casa. Em Moçambique toda a igreja está em casa. Deus permitiu que a igreja voltasse, não parou. Entenda, a igreja não parou. O que está a acontecer é que Deus permitiu que a igreja voltasse a se encontrar no menor núcleo da igreja, que é a família. A igreja começa em casa, começa na família. Então aproveita este momento para fazer essa reflexão. Não use este momento para outras coisas. Use este momento para poder se encontrar mais com a sua família, poder se encontrar mais, ter mais comunhão com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Levantem um altar na vossa casa, no vosso lar. Tragam mais elementos de adoração a Deus. Deus permitiu que a igreja voltasse. E faz parte do processo. Não use este tempo para outras coisas, irmão. Às 4 horas da madrugada de hoje, entrou uma chamada no telefone. É isso que nos acordou. Depois dali não dormimos. Né? 4 horas entrou uma chamada de uma jovem a chorar, porque estava num transporte com todos os bens da casa, já no carro, porque vai para a casa dos pais. 4 horas de madrugada, entrou chamada no meu telefone. Aos choros, ficou muito tempo depois a conversar, a falar com a irmã de Liva. 4 horas de madrugada, está no carro, está a voltar para cá dos pais com todas as bagagens. O marido está em casa. Por quê? Aproveitar este tempo. Agora que o pastor está distante, agora que a igreja não se reúne, agora que não há não se confere a situação de cada irmão, em vez de usar este tempo para levantar um altar, usaram este tempo para constituir a casa deles como um ringue de boxe. Ela está com 4 horas no carro, com a mobília de casa, as 2 crianças, não sei como é que estava a situação das crianças, não consultamos, está a ir para a casa dos pais e o quarto dele está com a porta arrombada, o jovem arrombou a porta. É isso, estão a fazer uso deste tempo, assim. Então, Jeremias, ele desceu. O que é que Deus mostrou a Jeremias? Mostrou um processo, como dizíamos. Primeiro, Deus ensinou a Jeremias que, olha, para se chegar a atingir um vaso de honra, há um processo aqui. Você não há de ser um esperto o suficiente ao ponto de cortar etapas. Eu vou repetir. Se você meter a mão, aliás, muitas das coisas
nas nossas vidas estragam-se quando nós queremos meter a mão no que Deus está a fazer. Deus disse que vai salvar o teu marido. Deus lhe fez essa promessa. Deus vai salvar. Deixa que seja Deus a fazer o seu trabalho. Se você meter a mão, vai estragar tudo. Se Deus diz que vai salvar a sua família, vai salvar. Não meta a mão. Muitas das vezes eu dizia que estragamos tudo quando nós queremos meter a mão naquilo que Deus está a fazer. Ah, não, mas eu sim, eu posso esperar em Deus, mas também é possível. Basta fazer um empréstimo bancário, meteu a mão, estragou tudo. Vai ser tudo torto. Jeremias, Deus lhe mostrou um processo. Veja lá como é que tudo começa. O oleiro vai à lama buscar o barro. E lama não é um sítio bom. Tem cheiro nauseabundo, um sítio muito repugnante. O oleiro, aquele oleiro quando vai buscar a lama não é um sítio bom. Águas estagnadas, mal cheirosas, nauseabundas, ele tem que entrar ali. Não é um sítio não confortável, mas ele onde está a lama? Aliás, a matéria-prima de qualidade para ele poder fazer o seu trabalho. E é para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus não veio a este mundo porque apreciou. Não. Veio para se sujeitar a todas as situações e circunstâncias para buscar esta matéria-prima que é você e sou eu. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias viu. Jeremias também viu, não é? Portanto, estamos aqui a localizar o texto. Jeremias também viu o oleiro a levar a lama para o campo. Depois o que fez? Começou a amassar. Começou a amassar a lama. Começou a amassar a matéria-prima. Por quê? Porque saiu de tamanho grande. Um tamanho enorme. Não era assim que ele devia usar. Tinha que amassar. Às vezes o Senhor permite que nós sejamos amassados pelas circunstâncias, para termos a nossa verdadeira aparência. Os jovens hoje em dia gostam muito de viver de aparência. Cuidado. Deus às vezes permite que nós sejamos amassados para termos a nossa verdadeira dimensão. Estava ali a matéria-prima grande. Às vezes mostramos-nos grandes. Às vezes mostramos aquilo que não somos. Jovens. Estivemos muito tempo à frente dos jovens. Sabemos que esta é uma grande característica dos jovens. Mostrar aquilo que não é. Calma. Você está ainda no processo. Jeremias viu o oleiro amassar, tirar aquela água que dava tamanho grande. Parecia, mas não era. Aquelas impurezas ali. Então, amassar ali. Não é? Depois Jeremias também viu o oleiro a moldar, a dar forma. Aleluia. A dar forma ao barro. Paulo diz certa vez: não vos conformeis, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo. Paulo está a dizer o quê? Não podem assumir a forma. Deus dá uma forma a um crente. Deus dá forma a um namoro. Deus dá forma aos nossos relacionamentos. Deus dá forma à maneira como nós temos que nos comportar no serviço. Deus, estamos sempre a aprender aquilo que é o formato de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformeis pela renovação do vosso entendimento. Estava a dar forma ali. Depois de dar forma, parecia que já estava tudo feito. Não, faltava mais ainda etapas. Meter no fogo para eliminar todas as águas. Quando alguém diz, Vitor, tu meteste água, é um termo muito pejorativo. Quando alguém diz, as senhoras que são muito boas na culinária sabem o que significa quando alguma coisa está aguada. É uma coisa pejorativa. Aparentemente de fogo. Para tirar aquela água, eliminar aquela água, eliminar a sujidade, matéria vegetal. Para estar consolidado na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é através do processo que Deus trabalha com a sua igreja. É através do processo que Deus trabalha nas nossas vidas. Você ainda nem chegou. Deus ainda não concluiu a obra em si. Deus ainda está a trabalhar. Por que desespera? Deus nunca parou de trabalhar. Deus até hoje continua a trabalhar. Até hoje está-lhe a fazer passar pelo processo pelo qual deves passar. No tempo certo, vai se tornar efetiva a sua unção. Não te desesperes. Eu disse que há situações que acontecem que parecem que tudo acabou. Quem disse que acabou? Faz parte do processo. Cada um de nós pode contar a sua experiência. E hoje, afinal, aprendemos, afinal, isto fazia parte do processo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, o Deus a quem nós servimos é um Deus que observa o princípio do processo. Confie no Senhor, mantenha-se na sua presença, Ele ainda está a trabalhar a seu favor, está a trabalhar na sua vida, e no momento certo, a unção e as bênçãos serão efetivas na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a mensagem que nós queríamos compartilhar com os amados. Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.